Bom dia, meu nome é Roberta, eu sou aluna da disciplina de Fundamentos de Espectrometria de Massas e hoje eu vou falar sobre uma das fontes de ionização a vácuo, que é a técnica de Maldi Imaging. Vou trazer aqui um artigo da área de proteômica, onde eles vão avaliar a resposta do miocárdio ao estronômesenquimal selecionado com SIMDECAN2 na aplicação de células em um modelo experimental de cardiomiopatia diabética. Esse aqui é o artigo relacionado à pesquisa. Foi desenvolvido por Kathleen e colaboradores em Berlim, no Instituto de Doenças, no Centro de Doenças de Terapias Regenerativas. Nesse artigo, eles objetivaram analisar a cardiomiopatia relacionada a pacientes diabéticos. Bom, as alterações relacionadas a essa fisiopatologia, elas são um pouco compreendidas. Isso porque as técnicas que são utilizadas como diagnóstico, elas apresentam números de informações ilimitados. Então, a espectrometria de massas de imagem de desorção e ionização a laser assistida por matriz, ela é uma tecnologia multiplex e ela permite a avaliação precisa de uma determinada região do tecido baseado em marcadores moleculares pré-definidos. Então, é importante você entender quais são as biomoléculas envolvidas naquela fisiopatologia para você determinar qual vai ser o analítico que você vai analisar pela técnica de Maldi Imaging. Bom, eles vão utilizar células estromais mesenquimais como uma terapia celular para tratar a cardiomiopatia diabética. Essas células elas vão estar marcadas com SIMDECAN2 CD362. É um antígeno de proteoglicano de sulfato de heparina. Ele é expresso na subsuperfície dessa célula e possibilita o seu isolamento de uma forma 100% pura. E a espectrometria de massas ela vai entrar aí como uma técnica para analisar como que a cardiomiopatia diabética responde a esse tratamento. Então, esse é o objetivo do grupo de pesquisa, é investigar qual que é o efeito terapêutico dessas células na cardiomiopatia diabética, avaliando uma parte específica que é o ventrículo esquerdo do coração. A metodologia utilizada foram a partir de camundongos, que foram divididos em dois grupos. O grupo controle, que seriam camundongos saudáveis, e o grupo que vai adquirir a diabetes do tipo 2. Foram utilizados 3 tratamentos baseados na terapia celular. Esse aqui eu vou chamar de tratamento 1, 2, 3, para ficar mais didático e fácil de entender. E eles definiram como analistas os marcadores biológicos alfa-quitina, alfa-TT sintase, miosina e timina. O preparo da amostra, quando você fala da técnica de Maldi Imaging, é uma etapa crucial para garantir que você tenha um bom resultado. Aqui a gente tem inicialmente o grupo de camundongos que contraiu a doença. Você vai pegar o tecido do coração, você vai fazer a excisão desse tecido. Esse tecido ele vai ser congelado em nitrogênio líquido e ele vai ser armazenado em formalina e incluído em parafina. Essa forma de armazenamento foi um grande achado descobrir que ela poderia ser utilizada para análise de Maldi Imaging, porque até então não tinha nenhuma técnica de diagnóstico que poderia ser utilizado com essa forma de armazenamento. Por que isso é importante? Porque todos os tecidos que são extraídos em exames hospitalares, eles são arquivados em lâminas dessa forma. Então, a gente tem aí laboratórios de patologia com um grande número de arquivos de tecidos de diferentes doenças e isso permite uma criação de um banco de dados, né? Você definir bibliotecas que vão auxiliar na difusão da técnica de Maldi Imaging na clínica diagnóstica. Bom, o tecido ele vai ser cortado com auxílio de um micrótomo com uma espessura de 7 micrômetros. Ele vai ser colocado em uma lâmina. Em seguida, vai ocorrer a remoção da parafina com etanol e a depuração com xileno. Essa também é uma etapa muito importante,
Porque quando você vai analisar proteínas e peptídeos, você tem ali no meio um excesso de lipídios e sais. E eles podem interferir tanto no processo de cristalização quanto no processo de ionização. E, além do mais, você também faz uma desidratação do tecido e você garante que a arquitetura original seja mantida. Você impede que o analista ele fique migrando, porque é muito importante você analisar a distribuição dos analistas no tecido. Então, se você tiver uma alteração dessa estrutura, você vai diminuir a reprodutibilidade dos seus resultados. Em seguida, vai ser aplicado nesse tecido compostos para fazer a recuperação de antígeno, uma solução de tripsina que vai fazer a digestão do tecido e a solução matriz. A solução de tripsina e a solução matriz, elas vão ser aplicadas através de um dispositivo robótico. Essa aplicação ela pode ser feita de forma manual. Entretanto, isso pode resultar em uma baixa qualidade de resolução, porque você pode acabar colocando pontos que são grandes. Então, quando você tem um estudo que você requer uma alta resolução espacial, o auxílio desse equipamento robótico, ele garante um ponto extremamente preciso, em uma coordenada precisa dentro do tecido, né? Então, ele faz com que você tenha aí uma alta resolução. A matriz utilizada é ácido alfa-ciano 4-hidroxicinâmico. Ela é uma matriz muito comum e muito empregada em análises de peptídeos. Ela tem esse sistema pi conjugado, que é uma característica essencial, porque precisa fazer a absorção da luz visível do laser, né? E esse tipo de matriz ele é pequena, é uma matriz ácida, e ela é ideal principalmente para peptídeos com peso molecular entre 500 e 3.000 Daltons. Bom, em seguida vai ter a evaporação do solvente e vai ocorrer a cristalização da matriz dopada com peptídeo ou proteína. O laser utilizado aqui foi um laser de nitrogênio, programado a 200 disparos por spot. Então, o laser ele vai incidir sobre a placa que contém a matriz com o analito, vai gerar um grande número de espectros. Esses espectros vão ser formados de uma forma bidimensional, em coordenadas x, y. E a aquisição desses dados é uma etapa muito importante, né? Você utiliza aí diversos softwares que vão fazer a correlação da posição desses íons em uma área determinada e você pode submeter esses dados a uma análise quimiométrica. Depois que é feita a análise de Maury Imaging, a matriz ela é removida com etanol e como você tem uma técnica de Maury Imaging que não destrói o analito, o tecido, você pode utilizar esse tecido para fazer uma outra técnica, que é a técnica de histologia baseada no uso de corantes, né? Então você remove a matriz, você faz a marcação com corantes, aqui foi utilizada a hematoxilina e eosina, para você ter uma imagem física que você vai poder associar com a imagem química obtida no molde image para ter informações complementares e detalhadas. Então, aqui nós temos um resultado desses espectros de imagem. Na figura A nós podemos observar a imagem física que foi obtida pelo método de coloração do tecido. Na figura B, nós temos aqui o primeiro analito em questão, que é a alfa-quitina cardíaca. O ideal para um tecido saudável é que ela esteja em baixas concentrações. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem o tecido saudável de camundongos do grupo controle. A coloração amarela, ela indica a presença de alfa-quitina. Então, nós podemos ver que aqui no tecido saudável, a gente tem uma coloração mais intensa para o azul. Isso significa que a concentração da alfa-quitina está baixa. E aqui, quando você compara com camundongos da segunda coluna, que são camundongos
com diabetes do tipo 2, a gente vê um aumento dessa coloração amarela, indicando uma alta concentração de alfa-quitina. E nas colunas seguintes, nós temos os 3 tratamentos utilizados. O tratamento 3 foi o que teve o melhor efeito. Você pode observar que teve uma redução da coloração amarela. Isso significa que ele foi capaz de reduzir a alfa-quitina cardíaca. Na figura C, nós temos o analista em questão, a alfa-tetosintase. O ideal é também que ele esteja em baixas concentrações, um tecido saudável. Então, na primeira figura aqui, nós temos uma coloração azul intensa, indicando que a sua concentração está baixa, o que é o ideal, né, já que a gente está falando aqui de um camundongo saudável. Na segunda figura, a gente tem um camundongo com diabetes do tipo 2, então a coloração amarela está intensa. E aqui, novamente, o tratamento que apresentou a maior eficiência foi o tratamento 3. Você vê uma redução aí dessa coloração amarela em relação aos outros tratamentos. Na figura D, a gente tem a análise da miosina. Para a miosina, o ideal é que ela esteja em uma alta concentração de tecido saudável. Então, por isso que agora a gente vê aqui a imagem do camundongo saudável com uma alta intensidade da coloração amarela. O camundongo com diabetes tem uma intensidade de coloração azul. Né? E, novamente, o tratamento que teve maior eficiência foi o tratamento 3. Porque a gente vê aqui que ele foi capaz de aumentar a concentração de miosina. Aqui nós temos a análise da timina, aqui no MD próximo de 950 Daltons. Os autores consideram que a timina é o analista mais importante quando você está tratando de cardiomiopatia diabética, porque suas alterações elas implicam no surgimento dos primeiros sintomas. Então aqui a gente tem a coloração do tecido, né, a coloração morfológica. E na figura de baixo nós temos o mal de imagem. O ideal é que a timina esteja em concentrações elevadas no tecido saudável. Então, na primeira imagem aqui nós podemos ver que em camundongos saudáveis a gente tem uma alta concentração de timina, que é a forte coloração amarela. Essa coloração é reduzida no rato que continha diabetes. E o tratamento 3, novamente, foi o mais eficiente, pois em comparação aos outros tratamentos, você pode observar que ele foi capaz de aumentar a concentração de timina. Isso também pode ser observado nos espectros aqui na figura de cima, na intensidade dos picos. Os autores eles concluíram que as distribuições de intensidade de miosina cardíaca e timina elas foram reduzidas em camundongos diabéticos em comparação com os camundongos saudáveis. Ou seja, além de avaliar a resposta terapêutica, também pode-se observar que o mal de imagem ele é eficiente para diagnosticar a doença, visto que ele foi capaz de diferenciar o grupo controle de camundongos saudáveis para o grupo que continha diabetes do tipo 2. E também foi possível avaliar a resposta terapêutica frente aos tratamentos aplicados, onde observou que o tratamento 3 foi capaz de melhorar a distribuição da intensidade de miosina e timina. Então, eles confirmaram que o mal de imagem é uma tecnologia eficiente para avaliar a distribuição desses analitos e para avaliar a eficiência num diagnóstico que é muito precoce. Então, se você compara aí as técnicas que são atualmente utilizadas para esse diagnóstico, você tem uma alteração proteica. Depois dessa alteração, você vai ter uma lesão no tecido. E a partir dessa lesão, você consegue diagnosticar a doença. O diferencial do mal de imagem é você antecipar esse diagnóstico, né? Já que você consegue, a um nível molecular, já identificar essas alterações. Então, antes de gerar a lesão no tecido, você já consegue fazer o diagnóstico. Isso indica que a técnica MALDI, ela provavelmente vai sair dos bancadas de laboratório e ela vai ser extremamente difundida dentro da clínica, que vai ser utilizada em ambientes hospitalares, principalmente na medicina personalizada.
Ela é uma técnica que não depende de reagentes específicos, como por exemplo corantes. Ela é capaz de analisar vários análises simultaneamente a partir de um único tecido, né, o que não é possível quando você emprega uma técnica que precisa de corante, porque cada corante é específico para um determinado analista. E ela é uma análise que pode detectar proteínas que estão em baixa concentração no tecido, que é uma grande dificuldade pelas técnicas que são utilizadas atualmente. Então, o Mouse Imaging ele vai ter um papel fundamental no futuro, não só no diagnóstico de doenças, mas ele também é capaz de avaliar o prognóstico e a avaliação da resposta terapêutica individualizada. Isso é uma grande vantagem quando você pensa em qualidade de vida e custos relacionados à saúde, porque a maioria dos problemas hoje relacionados aos tratamentos é que você não consegue avaliar de uma forma adequada a resposta do paciente àquele tratamento. E isso gera uma baixa qualidade de vida do paciente e o surgimento de efeitos colaterais, né? E a progressão da doença, né? A doença acaba progredindo mais rápido porque você tem um tratamento ineficiente. O mal de imagem, você consegue fazer uma avaliação individualizada daquele paciente a um determinado tratamento e direcionar de forma que você consiga melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir os custos em saúde que são relacionados a esse problema. Muito obrigada.